Vamos então ver mais uma questão sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas. Neste caso, o triângulo notável ou especial 15, 75, 90. Nos dois últimos vídeos analisamos os triângulos notáveis 45, 45, 90 e 30, 60, 90. E esta análise vai ter por base exatamente o mesmo esquema. Como nós sabemos, um triângulo retângulo especial é um triângulo com alguma característica que facilita os cálculos sobre o mesmo. No caso do triângulo 15, 75, 90, portanto 15, 75, 90, a característica é a proporcionalidade dos lados relativamente à altura do triângulo retângulo. A altura é essa que é a altura relativa à hipotenusa, neste caso a hipotenusa AC. Essa relação métrica diz-nos então, em termos gerais, e nós iremos analisar em pormenor já em seguida, que se a altura da hipotenusa for igual a uma unidade de comprimento, os lados do triângulo retângulo estão nesta proporção: raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 e 4, em que raiz quadrada de 6 menos 2 é a medida correspondente ao cateto menor, raiz quadrada de 6 mais 2 é a medida correspondente ao cateto maior, neste caso ao cateto BC, e 4 é a medida correspondente à hipotenusa, neste caso ao segmento reta AC. Vamos então analisar a construção geométrica do triângulo retângulo 15, 75, 90. Vamos iniciar pela marcação do segmento de referência correspondente à altura deste triângulo retângulo que nós queremos construir, sendo que, neste caso, o seletor vai nos definir a medida deste segmento reta BD, que é a altura relativamente à hipotenusa. A hipotenusa estará nesta reta horizontal. Começamos por traçar a direção do cateto maior, cateto BC, que faz um ângulo de 75 graus com o segmento reta correspondente à altura do triângulo retângulo, altura essa relativa à hipotenusa. E depois traçamos a outra direção, que é a direção correspondente ao cateto menor do triângulo 15, 75, 90 e que faz um ângulo de 15 graus com a altura. Temos então 15 mais 75, 90, significa que o ângulo em B é um ângulo reto. Temos então aqui o triângulo ABC, o nosso triângulo 15, 75, 90, com o ângulo de 15 graus no vértice C, o ângulo de 75 graus no vértice A e o ângulo reto no vértice B. Como nós sabemos, a altura relativamente à hipotenusa num triângulo retângulo divide-o em dois triângulos retângulos, parcela, semelhantes entre si. Temos este triângulo ABD, que é retângulo em D, e o triângulo BCD, que também é retângulo em D. Como nós podemos ver, a hipotenusa do triângulo BCD, deste triângulo verde, esta hipotenusa, corresponde ao nosso cateto maior do nosso triângulo notável 15, 75, 90, que nós pretendemos calcular. Temos então o outro triângulo retângulo, o triângulo retângulo ABD, e do mesmo modo, a hipotenusa deste triângulo retângulo corresponde ao nosso cateto menor do triângulo notável 15, 75, 90, que nós também pretendemos calcular. Tendo em conta então isto que nós dissemos, para que nós possamos calcular estes catetos, o cateto AB, que é a hipotenusa do triângulo roxo, e o cateto BC, que é a hipotenusa do triângulo verde, e dado que conhecemos a altura do triângulo ABC, que é um dos catetos comuns aos dois triângulos retângulos, teremos que primeiro calcular o cateto AD e o cateto CD. A estratégia será então definir uma metodologia que permita-nos calcular as medidas destes dois catetos, AD e CD. Para isso, teremos que definir triângulos retângulos notáveis e cujas medidas de proporcionalidade entre os lados nós conhecemos. Ou seja, triângulos retângulos 45, 45, 90 ou 30, 60, 90. Se nós traçarmos a seviana a partir do vértice B, nós podemos dividir este ângulo em B do triângulo BCD, que mede 75 graus, este será 15 na mesma, este 90, em dois ângulos, 60 e 15. E então temos aqui o nosso triângulo notável 30, 60, 90, o que nos permite
definir as medidas dos restantes lados, tendo em conta o conhecimento da nossa altura, que neste caso vale uma unidade de comprimento. Temos então o nosso triângulo notável de 30, 60, 90, cuja proporcionalidade entre os lados é 1 raiz quadrada de 3, 2, e sabendo que a medida do cateto menor é igual a uma unidade de comprimento, a medida do cateto maior será a raiz quadrada de 3 e a medida da hipotenusa será 2. Portanto, passamos a conhecer imediatamente, neste triângulo retângulo 30, 60, 90, a partir do conhecimento deste cateto, BD igual a uma unidade de comprimento, passamos a conhecer o cateto DE, que vale raiz quadrada de 3, e a hipotenusa BE, que vale 2 unidades de comprimento. Reparemos então que, quando nós traçamos este triângulo notável BDE, ficamos aqui com outro triângulo, que é o triângulo BEC, que é um triângulo isósceles. E é isósceles porquê? Porque se este ângulo mede 15 graus e aquele mede 15 graus, significa então que se este lado mede 2 unidades de comprimento, que nós calculamos no slide anterior, significa então que o segmento reta CE também medirá 2 unidades de comprimento. Se repararmos também, o nosso triângulo ABE é também um triângulo isósceles. Porquê? Porque este ângulo mede 75 graus e aquele também mede 75 graus. Significa que a base é o nosso segmento reto AB. E, portanto, se este segmento mede 2 unidades de comprimento, o segmento AE também medirá 2 unidades de comprimento. Temos então estas medidas que nós calculamos até este momento. O segmento reta BE, que é igual ao segmento reta CE e que também é igual ao segmento reta AE. E por outro lado também sabemos que o segmento reta DE mede raiz quadrada de 3. Com base nestas 4 medidas, já temos as medidas dos catetos nesta direção que nós pretendemos calcular. Isto é, os catetos dos triângulos parcelares. Já temos o cateto CD, que é igual a 2 mais raiz quadrada de 3, falta-nos calcular o cateto AD. Se o segmento reta AE mede 2 unidades de comprimento e se este segmento reta DE mede raiz quadrada de 3, significa então que o nosso segmento reta AD será igual a AE, que é o todo, menos esta parte que é DE, ou seja, será igual a 2 menos raiz quadrada de 3 unidades de comprimento. Então, com estes dados, nós já podemos calcular o segmento reta AB, que é a hipotenusa do triângulo ABD. Conhecemos este cateto, AD, que mede 2 menos raiz quadrada de 3 unidades de comprimento. Conhecemos a altura, que é uma unidade de comprimento. Aplicando o teorema de Pitágoras, concluímos que AB é igual a raiz quadrada de 8 menos 4 raiz quadrada de 3. Temos aqui um radical duplo que nós temos de tentar simplificá-lo. Resolver este radical duplo é, portanto, transformar o nosso radical duplo na soma algébrica de dois radicais simples. Para isso aplicamos a fórmula habitual de resolução de radicais duplos e chegamos à conclusão que raiz quadrada de 8 menos 4 raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Significa então que o nosso cateto AB mede raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 para uma altura deste triângulo ABC com uma unidade de comprimento. Se recorrermos a uma calculadora, verificamos que raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 é exatamente igual a 1,04. Ou seja, 1,0352 por aí adiante, arredondando às centésimas, temos 1,04. Do mesmo modo, no triângulo retângulo BCD, se conhecemos a altura BD relativamente à hipotenusa do triângulo ABC, que vale uma unidade de comprimento, e conhecendo o outro cateto, que é 2 mais raiz quadrada de 3, podemos calcular a hipotenusa. Aplicando então o teorema de Pitágoras, chegamos à conclusão que BC é também igual a uma raiz dupla, ou seja, raiz quadrada de 8 mais 4 raiz quadrada de 3, que resolvendo e aplicando a mesma metodologia, chegamos à conclusão que esta raiz dupla é igual a raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Ou seja, recorrendo a uma calculadora, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 é igual a
a 3,86 com arredondamento às centésimas. Verificamos então que a proporcionalidade do cateto menor e do cateto maior de um triângulo 15,75,90 relativamente à altura, quando a altura mede uma unidade de comprimento, é r² de 6 menos r² de 2 para o cateto menor e r² de 6 mais r² de 2 para o cateto maior. Significa que se for diferente de 1, basta multiplicar r² de 6 menos r² de 2 por h e r² de 6 mais r² de 2 por h. Temos então as medidas dos lados do triângulo 15,75,90 para uma altura h igual a 1. Se aumentarmos esta altura para 2 unidades de comprimento, basta multiplicar os valores que nós tínhamos inicialmente por 2. E se a altura aumentar, por exemplo, para 10 unidades de comprimento, multiplicamos os mesmos valores, neste caso por 10. Se, por exemplo, a altura relativamente à hipotenusa no triângulo ABC medir 10 unidades de comprimento, nós podemos aplicar diretamente a fórmula e saber a medida dos respectivos catetos. O cateto menor será então a altura vezes r² de 6 menos r² de 2, ou seja, 10 vezes r² de 6 menos r² de 2. O cateto maior será 10 vezes a soma r² de 6 mais r² de 2 e a hipotenusa será 10 vezes 4, ou seja, 40 unidades de comprimento. Sendo assim, para que possamos aplicar esta proporcionalidade dos lados de um triângulo 15,75,90, necessitamos de conhecer a altura do triângulo ABC relativamente à sua hipotenusa. Ou conhecemos essa medida de partida, ou temos outros dados que nos permitem, tendo em conta as relações métricas num triângulo retângulo, calcular essa altura. Para além disso, essa relação métrica permite-nos calcular funções trigonométricas comuns, tendo por base a composição dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Sabemos então que um ângulo de amplitude de 75 graus pode ser considerado como a soma de dois ângulos, um de amplitude 45 e outro de amplitude 30, e um ângulo de 15 graus pode ser considerado como a diferença entre o ângulo 45 e 30 ou entre o ângulo 60 e 45 graus. Consideramos então o nosso triângulo notável 15,75,90. Se quisermos calcular o seno em si, isto é, o seno de 15 graus, sabemos que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, ou seja, AB sobre AC. Ora, sabendo que para uma altura de uma unidade de comprimento o cateto oposto é igual a r² de 6 menos r² de 2 e que a hipotenusa é igual a 4, sabemos então que o seno de 15 graus será igual a r² de 6 menos r² de 2 sobre 4. Do mesmo modo, o cosseno de 15 graus será igual à razão entre o cateto adjacente, neste caso r² de 6 mais r² de 2, sobre a hipotenusa que é 4. E para a tangente de 15 graus, sabemos que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, r² de 6 menos r² de 2 sobre r² de 6 mais r² de 2. Sabendo que o arco correspondente a um ângulo de 15 graus é igual à diferença entre o arco de um ângulo de 45 por um arco de um ângulo de 30 graus, e aplicando a fórmula do seno da soma de dois arcos, podemos calcular o seno de 15 graus. Será igual então a seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Ora, seno de 45, como nós sabemos, no triângulo notável 45, 45, 90 é r² sobre 2. Do mesmo modo, cosseno de 45 é igual a r² de 2 sobre 2. E sabendo que cosseno de 30 é igual a r² de 3 sobre 2 e seno de 30 é 1 sobre 2, isto do triângulo notável 30, 60, 90, fazendo a adição algébrica chegamos a r² de 6 menos r² de 2 sobre 4, ou seja, o valor que nós obtivemos aqui em cima para o seno de 15 graus. Do mesmo modo, se quisermos calcular o cosseno de 15 graus e recorrendo ao cosseno da soma de dois arcos, chegamos à conclusão, do mesmo modo, que o cosseno de 15 graus é igual a r² de 6 mais r² de 2 sobre 4, ou seja, o valor que nós calculamos aqui em cima, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Este é então mais um exemplo de como nós podemos calcular as funções trigonométricas comuns, neste caso ângulos de 15 graus e de 75 graus, recorrendo aos triângulos notáveis 30,
60, 90 e 45, 45, 90.